Fala pessoal, tudo bem? Eduardo do Scanner da Bolsa aqui para mais um vídeo onde eu vou comentar três ativos que me chamaram a atenção no relatório dessa semana, que são Irani, Tupi e Embraer. Só antes de começar o vídeo quero deixar aqui o disclaimer e também convidar a todos para dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Esse é o nosso relatório de análise técnica, é o relatório diário que é enviado de segunda a sexta, onde nós rastreamos através dos nossos algoritmos oportunidades de setups em aproximadamente 250 ativos. E nas sextas-feiras, no fechamento da semana, nós também rodamos o mesmo algoritmo no gráfico diário, à procura dos mesmos setups. Nessa página do relatório nós temos, então, um resumo dos alertas. Ou seja, no relatório de ontem, sexta-feira, 22 de outubro, foram encontrados 16 setups de compra e 6 setups de venda. Os setups que nós monitoramos no momento são os do Larry Williams, 9.1, 2, 3 e 4, e o setup de ponto contínuo. Nessa tabela nós temos então o ticker, o período gráfico, a direção se é compra ou venda, o setup, preço de entrada, que é o gatilho, o preço do stop loss e quanto que esse loss significa em percentual. Então aqui você também consegue ver oportunidades que oferecem um baixo risco, como por exemplo aqui 2%, 5%, 3% e algumas aqui mais altas, né? 10, 12 e por aí vai. Vamos falar então do primeiro ativo, Irani. Aqui está bem interessante porque nós temos Irani aqui, ó, RANI 3, uma compra no setup 9.1 e mais aqui embaixo ele aparece novamente como uma compra no setup PC. Descendo aqui o nosso PDF, nós temos o detalhamento de cada setup encontrado. Temos aqui ó, Irani 9.1. Nós carregamos uma miniatura do gráfico aqui na tela, onde nós colocamos o preço de entrada e o stop. Nós carregamos aqui as médias móveis que nós utilizamos, que é a 9 exponencial e a simples de 21 períodos. E aqui no lado esquerdo nós detalhamos também aqui a gestão de risco. O loss financeiro significa 58 centavos, que é a diferença de 7,18 para 6,60, e quanto que isso significa então em termos percentuais, né, 8%. Esse foi o 9.1. Continuando a descer aqui o relatório, nós temos agora 9.2, temos aqui todos os ativos, 9.3, e por último, nós temos aqui o ponto contínuo, e aqui nós temos então Irani novamente, no setup PC dessa vez. Nesse caso, esse setup PC vai ser muito semelhante ao 9.1, falando de preço de entrada e do stop loss. Vamos dar uma olhada no gráfico. Aqui então o gráfico diário de Irani. Como a gente pode ver, o ativo vinha fazendo topos e fundos descendentes. Aqui ele fez um topo duplo, perdão, um fundo duplo, aqui, e confirmou o padrão de rompimento desse fundo duplo aqui, ó, nesse preço. Agora fazendo um pullback na ideia que já vai continuar um movimento para cima. O setup 9.1 é quando a média móvel de 9 períodos, que é essa linha azul, muda de direção. Nesse caso aqui a linha vinha descendo e agora ela está virando para cima. Quando isso acontece, a entrada para esse setup se dá no rompimento do candle que fez a média mudar de direção, que é esse aqui, é o último, né? Portanto, 1 centavo acima é a entrada e o stop loss é no fundo, aqui. E no setup PC, ponto contínuo, nós utilizamos essa linha laranja, que é a média móvel de 21 períodos. O setup é ativado quando o preço retorna para essa média móvel. Aqui ela está subindo
e nós temos aqui o preço corrigindo de volta a ela, chega a tocar, certo? Portanto, a entrada é no rompimento também do candle mais baixo e o stop no fundo. Então, tanto faz a entrada sendo via setup 9.1 ou pelo PC, os valores de entrada e de stop loss são idênticos aqui nesse caso. Vamos dar uma olhada agora no gráfico semanal. Aqui no gráfico semanal, há 3 semanas atrás, foi dado o sinal de um 9.1 também. Você pode ver aqui que a média móvel de 9 vinha descendo, ela muda de direção. Portanto, a entrada se dá nesse rompimento, que já foi feito aqui logo na semana seguinte, e o stop loss é aqui embaixo. Esse trade está em andamento, ele chegou a descer um pouco, agora recuperou. É um trade que está seguindo, tá? E agora, afastando um pouco o zoom, eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Esse fundo aqui foi o fundo da pandemia em março do ano passado. Dá para perceber aqui que a média móvel de 200 períodos, que é essa linha vermelha, ela serviu de bom suporte, né? Tanto aqui antes em 2019 quanto aqui. Eu quero agora traçar uma Fibonacci e mostrar uma coisa para vocês. Eu vou pegar aqui a Fibonacci, começando aqui da mínima aqui, da pandemia, e traçar até lá em cima no topo, que foi ali por maio agora desse ano, tá? Aqui em cima. Olha o que acontece, vou dar um zoom agora. O preço fez uma correção até aqui a linha dos 50%. O que significa isso? O preço retornou metade do caminho que ele subiu. E quando ele faz um fundo em uma dessas 3 regiões aqui, que seria no 38%, no 50% ou no 61%, geralmente são ótimos pontos de suporte, tá? Aqui, inclusive, até coincide um pouco aqui, ó, com esse topo aqui, tá? Aqui também essa região aqui, então, que eram antigas resistências e confirmou um suporte aqui. Então, bem interessante, tá? Esse ativo. Vamos agora então para o segundo ativo, Tupi. A mesma coisa aconteceu. Nós temos ele aqui 2 vezes na lista. Nós temos então como um setup 9.3 no gráfico diário. E mais aqui abaixo nós temos ele também como PC. Vamos lá no gráfico. Aqui na Tupi nós temos uma confirmação de pivô de alta. Aqui. E agora a princípio fez essa correção, na ideia que vai continuar o movimento. Vamos falar primeiro então do setup PC. Nós temos aqui a média móvel de 21 períodos subindo. O ativo fez um topo e fez uma correção, foi de encontro à média. Chegou a dar uma beliscada aqui, né? Então, a entrada no rompimento do candle e o stop aqui no fundo. Agora o setup 9.3. Como que funciona? A gente primeiro identifica que a média móvel de 9 períodos está subindo e nós temos aqui um movimento de alta, que é esta perna aqui. Agora a gente precisa identificar o candle de referência. O candle de referência é a barra que tem o maior fechamento dessa sequência aqui, que é justamente aqui, ó. Então esse aqui é o candle de referência. Nós esperamos que tenham 2 barras consecutivas com o fechamento delas abaixo do fechamento do candle de referência. Quando isso acontece, o setup 9.3 está armado. E a entrada se dá no rompimento então aqui do candle com o stop loss aqui embaixo. Portanto, também os mesmos valores de entrada e de stop loss tanto para o setup PC quanto para o 9.3. Vale notar também que nós temos aqui a média móvel de 200 períodos passando aqui por cima, que foi justamente onde o preço bateu e fez a correção. Então tem aqui uma barreira extra aqui, né, para ele precisar avançar. No gráfico semanal nós temos um PC de venda. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, então, é o PDF semanal.
onde nós encontramos 5 setups de compra e 14 setups de venda. E nós temos aqui o último da lista, Tupi Venda PC. Então o setup PC de venda acontece quando o preço ele tem um repique, ele volta também, ele vai de encontro a essa média móvel de 21 e a entrada se dá no rompimento dele para baixo e o stop loss aqui em cima. Aqui é interessante porque o ponto de entrada do setup PC de venda é justamente o preço do stop loss do setup de compra do gráfico diário. E vice-versa aqui em cima. O preço do stop loss do setup PC de venda é o preço de entrada dos setups PC e 9.3 no gráfico diário. Portanto, aqui é mais ou menos, se romper para baixo é venda, se romper para cima é compra. E vamos agora para o último ativo, que é a Embraer. Embraer, nós temos ela aqui, no gráfico diário, um setup PC de compra. E no gráfico semanal, nós temos aqui também um setup 9.2 de compra. Vamos dar uma olhada como é que fica isso no gráfico. Aqui então o gráfico diário, ativo fazendo topos e fundos, na ideia que vai continuar aqui o movimento, né? Temos então aqui o setup PC, pois temos a média móvel de 21 subindo, e o ativo aqui fez então esse movimento de correção e veio de encontro à média. Então aqui a mesma coisa, entrada no rompimento do candle, stop loss aqui no fundo. Então aqui no gráfico semanal, para o setup 9.2, então nós temos aqui a média móvel de 9 períodos subindo. E quando nós encontramos um candle que tem o fechamento abaixo da mínima do candle anterior, nós temos aqui o setup 9.2 armado. A entrada se dá então no rompimento dele, com o stop loss também aqui, logo aqui abaixo, tá? Portanto, esses foram os 3 ativos de hoje. Esse relatório, se vocês tiverem interesse em receber, o link está na descrição do vídeo, só clicar lá, tá? E também, mais uma vez, gostaria de convidar todos para dar um like, compartilhar e se inscrever no nosso canal, que é muito importante para a gente. Em breve estaremos postando mais vídeos. Um abraço e até mais.